Talvez criaria a mesma situação que será criada quando a embaixadora estiver na posse do presidente Nicolás Maduro lá na Venezuela. Né? O mesmo também não apareceu, né? Ninguém falou dele. Aliás, eu quero falar do opositor venezuelano Edmundo Gonçalves, que deve se encontrar amanhã na Argentina com o presidente Javier Milei. Essa viagem acontece no momento em que a ditadura chavista oferece uma recompensa de $100 mil por informações que levem à captura do adversário. Vamos lá. Um cartaz publicado nas redes sociais pela Polícia Científica da Venezuela confirmou a decisão. O governo promete pagar até $100 mil, o equivalente a R$615 mil, por informações que levem à prisão do oposicionista Edmundo Gonçalves. Segundo o Corpo de Investigações Penais, Científicas e Criminalísticas venezuelano, o cartaz será colocado em aeroportos e postos de controle policial em todo o país. Considerado procurado pela justiça, o ex-diplomata se exilou na Espanha em setembro do ano passado, cerca de 2 meses após as eleições. Gonçalves, porém, prometeu retornar ao país para tomar posse como presidente no próximo dia 10. A ordem de prisão contra o oposicionista veio após ele ignorar 3 intimações para prestar depoimentos à polícia venezuelana. Oficialmente, Gonçalves é investigado por usurpação de funções da autoridade eleitoral, falsificação de documentos oficiais, incitação de atividades ilegais, sabotagem de sistemas e associação criminosa. A oposição se nega a aceitar o resultado proclamado pelo órgão eleitoral da Venezuela e denunciou uma suposta fraude no pleito de 28 de julho. Desde então, protestos realizados em diversas cidades pelo país deixaram pelo menos 28 mortos e 200 feridos, além de 2.400 detidos. Entre os presos, 3 morreram sob custódia e aproximadamente 1.400 receberam liberdade condicional. Ainda na quinta-feira, o Comando Nacional, grupo responsável pela campanha da oposição venezuelana, confirmou que Edmundo Gonçalves será recebido por Javier Milei na Casa Rosada, em Buenos Aires. O encontro na sede do governo argentino foi marcado para o sábado e deve fazer parte de uma série de viagens internacionais do oposicionista. Em sinal de apoio, o governo argentino anunciou também durante a quinta-feira uma denúncia contra a Venezuela no Tribunal Penal Internacional. O Ministério das Relações Exteriores do país apresentou uma queixa por uma suposta detenção arbitrária e desaparecimento forçado do policial argentino Nahuel Gacho, de 33 anos, detido e acusado de terrorismo na Venezuela. O caso aconteceu há 2 anos, quando Gacho entrou pela fronteira com a Colômbia para visitar a companheira e o filho. A Casa Rosada alega que a prisão constitui uma violação grave e flagrante dos direitos humanos. Já o procurador-geral venezuelano, Tarek William Saab, afirma que Gacho tentava entrar irregularmente no país, escondendo um plano criminoso, e que será indiciado por conspiração e associação criminosa. Conte-me mais, Gustavo Segré. É um fantoche, Maduro é um fantoche. Os Estados Unidos estão pedindo, me parece, 15 milhões. É muito mais do que 100 mil que ele está pedindo pelo Gonçalves Urrutia. Eu tenho informação de que Gonçalves Urrutia muito provavelmente vai estar na Venezuela nesse dia 10, antes do dia 10. E isso pode gerar uma complicação social, não pelo fato dele estar. E obviamente que a Argentina não vai enviar ninguém ali para a posse de Maduro. Não, nada. Ao contrário. Mandar alguém é dar uma legalidade ao resultado eleitoral. E todas essas acusações que o Maduro, através de uma justiça totalmente captada por ele, fez contra Gonçalves Urrutia, tem a ver com que ele controla a justiça e acusa quem quiser, do que quiser. O Gacho entrou, esse gendarme da Segurança Nacional Argentina, entrou para visitar a esposa e o filho. Não tem nada a ver com conspiração, não tem nada a ver com terrorismo. Era uma pessoa que foi lá para ver a sua família. E agora pegaram ele, e essas imagens que mostravam foram recentes, para mostrar que ele estava vivo. Foi uma prova de vida que a Venezuela fez. Mas o governo da Argentina já falou que não vai negociar absolutamente nada. É uma pena que o Brasil esteja ratificando uma ditadura na posse do Maduro. Fala, Zagarino. É um mandato absurdo, assim. Nós estamos aqui repercutindo decisões de um ditador fascista. Nicolás Maduro é um fascista que está no poder de forma ilegítima. Nós temos que cobrar das autoridades, da ONU,
e parabenizar Javier Milei por estar disposto a receber o Edmundo González e, de alguma forma, fazer algum tipo de bloqueio comercial, algum embargo econômico junto à Venezuela, porque a situação lá é de terra arrasada. Na Venezuela, nos últimos 10 anos, mais pessoas deixaram esse território, pois passam fome, não têm ali o seu direito de ir e vir garantidos. Eles estão sob a égide de um ditador fascista. 7 milhões de pessoas fugiram da Venezuela nos últimos anos. Isso quer dizer que mais pessoas fugiram da Venezuela nos últimos anos do que fugiram da Ucrânia numa situação de invasão russa. A situação é lamentável. Nessa pseudo-eleição que existiu na Venezuela, todos os observatórios internacionais eles questionaram o resultado que foi proclamado pelo, até então, atual vencedor, Nicolás Maduro, que nunca conseguiu apresentar ali a prova real da vitória. Portanto, é necessário que todos esses estados, a ONU, nós, da imprensa, possamos cobrar e exigir com que ações sejam tomadas na Venezuela. Nem que sejam ações que tenham efeito mais grave, momentaneamente falando, como um embargo econômico e talvez abrir as nossas portas para receber esse povo. Porque a gente tem que lembrar que lá tem um povo que não aceita mais viver na ditadura deste fascista, que é Nicolás Maduro, que infelizmente está recebendo o aval do Brasil. Sim. Porque o Brasil tinha que se manifestar de forma muito clara. Primeiro, jamais ter recebido com tapete vermelho um cidadão como esse. Segundo, diante do resultado dessas eleições, o Brasil tinha que ter se manifestado o contrário de forma muito clara, inclusive fazendo o que Javier Milei está fazendo agora, recebendo o vencedor das eleições, recebendo a oposição, ajudando a inibir essas práticas que são completamente contrárias a estados democráticos liberais, que é o que nós defendemos. A gente tem, em todos os países do mundo, diversas ditaduras. Porém, da Venezuela, ela é cruel, ela é sanguinária, sim, ela inibe a presença de opositores. O Edmundo González só conseguiu ser candidato em razão de todos os demais terem sido ou condenados ou tiveram que fugir do país. É inadmissível. Antes do nosso intervalo, nós discutimos aqui o encontro que deve acontecer entre Edmundo González Urrutia, que foi o candidato da oposição na Venezuela, com o presidente Javier Milei na Argentina e a possibilidade, inclusive, dele permanecer lá até a posse de Nicolás Maduro. E eu quero saber de você, Fábio Piperno, como é que você avalia essa relação e a maneira como a Argentina está se manifestando contra essa posse de Nicolás Maduro, acolhendo, inclusive, o seu opositor, que tem ali um pedido expedido por Nicolás Maduro com uma recompensa para quem trouxer informações sobre ele. E mais do que isso, a manifestação que ela dá em detrimento da que seria esperada pelo Brasil. Bom, primeiro, o ex-candidato Edmundo Urrutia disse há mais ou menos 2 meses, lá na Espanha, país no qual ele viveu nesses últimos meses, em um encontro com o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, que estaria na Venezuela e tomaria posse no dia 10 de janeiro. Ele foi muito categórico e assertivo em relação a isso, até estranhei. Sim. Então é muito possível, sim, que ele, corajosamente, vá até a Venezuela para confrontar Nicolás Maduro, porque eu entendo, e sempre entendi assim, que a única forma de se remover Maduro do poder é exatamente a partir de movimentações de forças venezuelanas. Não tem outro jeito. Então, é possível que ele esteja fazendo aí contatos de alto nível, né, com dirigentes de outros países, como o Milei, até para comunicar isso. Essa é a minha suspeita. Então, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer no dia 10. Em relação ao Brasil, a gente já falou aqui ontem, eu acho lamentável qualquer tipo de aval, qualquer tipo de endosso e qualquer presença de diplomatas, de representantes do governo brasileiro, mesmo que não seja uma representação de alto nível. Qualquer um que
compareça ao evento dessa posse de Maduro, um ditador eleito de forma, aliás, um ditador que se mantém no poder de forma fraudulenta, seria um péssimo sinal. Agora, eu quero aguardar para ver, porque, veja, embora essa notícia tenha surgido ontem, eu ainda não vi nenhuma comunicação do Itamaraty em relação a isso. É verdade, pode ser que a situação mude diante da repercussão. Não é o que aparenta até agora. Arremate, Gustavo Segré. O que fica muito claro é que o presidente Lula não vá. Isso é um ponto positivo. Sim. Se vá o embaixador, devemos lembrar, o embaixador de qualquer país é o representante do presidente. Na ausência dele, fala pelo presidente. Se o embaixador manifesta alguma coisa, é porque já consultou o presidente antes. Então, do ponto de vista diplomático, se o presidente Lula vá ou não vá e manda o embaixador, é o Brasil que está representado nessa assunção de um ditador.